Bem-vindo ao microfone aberto, que sempre traz uma conversa bacana, uma conversa que explica, que elucida, informa e ajuda na questão de resoluções de problemas que às vezes, para nós que estamos em casa, se torna muito difícil. Mas o microfone aberto tem o cuidado e a parceria do Dr. Antônio Oliveira, que sempre aceita os desafios de estar nesta conversa, neste bate-papo, informando. E hoje, o assunto não poderia ser outro, nós vamos falar da saúde da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos jovens, do nosso ente querido. E aproveitando Setembro Amarelo, que é um período onde se trata desse tema, nós vamos falar sobre a prevenção, os cuidados, a atenção que nós devemos ter para o suicídio, que é algo muito triste, um assunto chato de se falar, mas pertinente e necessário falar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Dr. Antônio Oliveira. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Obrigada a todos que, direta e indiretamente, apoiam esse projeto. Bem, na vossa experiência, como que nós, em casa, podemos identificar, prestar atenção e ver que alguma coisa não está muito bem e buscar ajuda nesse sentido? Obrigado, Fátima, pelo convite e mais uma vez quero parabenizar pela iniciativa e falar sobre o suicídio, que é um fenômeno muito complexo e que atinge todas as questões sociais, né? Todas as idades, todas as pessoas, e pode atingir qualquer um de nós, né? Inclusive você que está aí do outro lado assistindo esse encontro. Muitas das vezes o suicídio é um tabu. Ninguém gosta de comentar sobre esse assunto. Temos aqui muito estigma relacionado a essa temática, mas é uma temática que é essencial ser discutida e também trabalhada, porque é uma questão também de saúde pública, né? E depois a Fátima pode trazer para nós a questão dos dados estatísticos, mas é interessante perceber que quando nós tratamos de vida, né, a vida ela não é estatisticamente desvalorizada ou valorizada, é a vida, não é? E quando nós pensamos em questões de saúde mental, a saúde mental ela é integradora no processo do próprio ser humano, não é? E querendo ou não, né, temos que abordar esse assunto, até porque justamente é um problema de saúde pública, é um problema que está cada vez mais tem o seu agravamento. E cada vez mais, né, estamos próximos dessa realidade. Quem é que não conhece alguém que já passou por essa experiência, né, ou que já perdeu alguém pelo suicídio, ou que alguém que já suicidou, né, e até mesmo alguém que está passando por um processo de sofrimento, né, de sofrimento psíquico, e que de alguma forma tem alguma ideação suicida, né? E é interessante que a sociedade está cada vez mais aberta a refletir sobre as questões da saúde mental, e é essencial trazer essa temática, então parabéns pela iniciativa. O doutor falou um ponto muito interessante e que nós da informação, né, nós deparamos com essa realidade. Por que ainda é um tabu? Por que as pessoas encaram o suicídio ou falar sobre a prevenção, o cuidado? Por que eles acham que é um tabu para a sociedade, ainda hoje? Sim, eu vou dizer como Antônio, tá bem? Não como psicólogo, porque há estudos para a gente poder pensar sobre essa pergunta, seria mais no âmbito da sociologia, talvez antropologia, mas não é muita área que eu domino, não vou conseguir responder efetivamente essa pergunta, mas eu acho que esse é um tabu porque diz respeito a um ato de violência, né? Um ato que muitas das vezes as pessoas imaginam que se eu toco nesse assunto é como se eu tivesse a influenciar as pessoas a fazer o mesmo, não é? Então é mais por essa perspectiva, não é essa vergonha de eu ter tido alguém na minha família que se suicidou, não seria por aí. Não, até mesmo porque também há situações que vão ter encontro a essa situação. Há crenças religiosas, há também a própria cultura de uma sociedade, ou seja, a perspectiva que essa cultura e que alguma crença ou que aquela pessoa tem relativamente ao suicídio pode entrar numa questão do tabu, né? No tabu como algo que fosse incentivado ou suscetível a um comportamento social que pode de alguma forma incentivar outras pessoas. Então
Da minha perspectiva, como pessoa, como alguém que também vive na comunidade, na sociedade, o que se escuta é justamente isso, ou seja, não vamos falar sobre isso porque talvez estamos a incentivar a pessoa a fazer o mesmo, né? Como se fosse um comportamento não aceitável socialmente, então ninguém gosta de falar sobre isso justamente porque não queremos influenciar as pessoas a fazer o mesmo. Eu iria por essa perspectiva. Para quem acompanha o microfone aberto, sabe que a forma como nós conduzimos as conversas, os bate-papos, as entrevistas, é de uma maneira informativa. Então, as perguntas que muitas vezes eu estarei fazendo aqui é aquela pergunta que me fazem a dona de casa, a mãe, né, a avó, enfim, pessoas que não sabem como formular. Então, eu, nesse momento, faço a vez dessas pessoas que me chegam, né, que me fazem chegar as perguntas. Então, existem grupos mais vulneráveis a essa problemática, porque mães às vezes têm deparado aí com um nível crescente de automutilação, né, de crianças e adolescentes, chamando muita atenção, e o medo que essas mães têm de estarem, quer dizer, de forma homeopática, estão perdendo seus filhos e têm um medo. Existem grupos mais vulneráveis a essa problemática? Existe um grupo, existe majoritariamente 90% das pessoas que cometem um suicídio são pessoas que de alguma forma trazem uma experiência de alguma perturbação mental ou transtorno mental. Quando nós pensamos em transtorno mental ou perturbação, podemos pensar em, por exemplo, uma depressão, uma esquizofrenia, transtornos como borderline, bipolar, também no âmbito do consumo de substâncias psicoativas como álcool e drogas. Todas essas pessoas que estão suscetíveis a esse tipo de perturbação ou de sofrimento ou até mesmo de consumo têm uma probabilidade maior de cometer um suicídio. Mas também há grupos de minorias por conta do estigma social, até mesmo do próprio preconceito, da própria rejeição social e a própria rejeição de si mesmo, das suas questões de identidade, de personalidade, como por exemplo as minorias sexuais, a comunidade LGBTQIA+, né, tem uma suscetibilidade muito maior de suicídio, justamente por essas questões de rejeição, de aceitação, né, de abandono, e que vão de alguma forma desenvolver alguma dessas perturbações, como depressivas, ansiosas e outras questões. Outros grupos minoritários, pessoas que sofreram algum tipo de abuso ou de violência, não é? Então, qualquer situação em que provoca ou que estimule algum sofrimento, né? Porque quando a gente fala de suicídio ou de qualquer situação de violência, a gente pode pensar que aquilo gera algum sofrimento, né? E esse sofrimento, o sofrimento mental é diferente de um sofrimento físico, ou seja, tem uma dor no pé, uma dor no dente, eu sei onde é que dói, não é? Vou ao médico, vou ao dentista, tomo medicação específica, faço o tratamento mesmo ali, mas quando se trata de uma dor emocional, né, uma dor, uma angústia, é uma angústia que muitas vezes nós não sabemos onde dói, né? E muitas das vezes a tendência da mutilação, né, a gente procurar uma outra situação em que de alguma forma vai diminuir ou aquela sensação que eu tenho de diminuir essa dor, essa angústia, ou seja, e é por isso que é muito interessante procurar ajuda psicológica ou médica, procurar uma rede de apoio, e é por isso que é muito importante para a mãe, para o pai, para a família, para a comunidade perceber esses sinais, porque é uma dor que nós não sabemos onde dói, e é por isso que é tão difícil falar sobre saúde mental, porque de um modo geral as pessoas não valorizam, né, não olham, né, a saúde mental como se fosse algo mensurável, tão importante, porque justamente é algo que não é assim tão concreto, né? Nós não colocamos uma dor de dente, nós sabemos onde dói, né? Nós sabemos onde é que eu posso tratar e trabalhar, e a saúde mental, ela pode ter muitos agravamentos por questões, né, externas ao indivíduo, né? Como eu já referi. Numa linguagem assim bem mais popular, bem mais caseira, permitam-me dizer e usar essa expressão, se eu, enquanto mãe, enquanto irmã, percebo, vejo, né, acompanho que aconteceu alguma coisa, o doutor me corrija aqui, mas exatamente para ajudar aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Se eu percebo que o meu filho, a minha filha, o meu marido, né, alguém da minha família passou por uma certa situação, a partir dali eu devo ter uma atenção, porque ela pode vir a desenvolver alguma coisa que necessite de mim uma atenção.